E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu sou o professor Ricardo do Oficina de Exatas e hoje nós vamos ver a aula sobre probabilidade. Aula para ESA, certo? Focada na ESA, né? Mas se você está estudando para outro concurso, EEA, SpaceX, e eu estou usando também questões dessas provas, né? Questões interessantes que, no meu ver, são do mesmo nível, ou uma ou outra tem algo um pouco mais rebuscado, mas são questões do mesmo nível das provas, das questões que já caíram na prova da ESA, né? Então também serve se você está estudando outro para um desses outros concursos militares aí, ou até mesmo para concurso civil, basicamente é, é o mesmo nível que é cobrado, né? Principalmente se o concurso for a nível médio, né? Ou algumas bancas até também de curso superior também cobram essa parte da probabilidade de uma maneira bem simplória, né? Para quem nunca teve aula comigo, não me conhece, eu sou praticamente é, adepto de você resolver os exercícios, conhecer a banca que você vai fazer a prova, né? Isso é fundamental para você estudar e conseguir a aprovação, né? Se você pegar qualquer livro de probabilidade, seja livro escolar, seja livro de faculdade, seja livro de concurso, né, você vai ver uma série de teorias, né, versando sobre a probabilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui nas questões que eu vou resolver, que eu não vou usar teoria nenhuma, não vou falar em nenhum desses termos que se usa em probabilidade, desculpa, espaço amostral, probabilidade condicional, experimento aleatório, evento. Nada disso eu vou usar, porque simplesmente você não precisa saber nada disso para resolver as questões de probabilidade que estão nesse nível aqui de cobrança das bancas, certo? Para probabilidade, você tem que saber três coisas. Se você souber três coisas, a chance de você acertar praticamente todas as questões de probabilidade que cair na prova, em uma prova, elas são grandes. A primeira coisa que você, antes de eu falar isso aqui, você precisa saber que a probabilidade, né? Você tem que saber a primeira coisa, que a probabilidade de um evento acontecer ou algo acontecer, ela se resume em probabilidade é o que eu quero sobre o todo, certo? Probabilidade é o que eu quero sobre o todo, certo? Já já nós vamos bater esse item aqui. A segunda coisa que você precisa saber é que a probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade do evento não ocorrer é igual a 1, certo? Ou 100%, certo? Porque a probabilidade eu posso apresentar na forma unitária, né? Ou na forma decimal. Por exemplo, qual a probabilidade de ocorrer algo é 10%. 10%, eu posso dizer também que a probabilidade de algo ocorrer é igual a 0,1, ou também posso dizer que a probabilidade de ocorrer é 10 sobre 100, que no caso, simplificando, é 1/10. Então qualquer uma dessas formas aqui é uma forma correta de você falar em probabilidade. Então, probabilidade de um evento ocorrer mais a probabilidade do evento não ocorrer é 1 ou 100%, certo? E a última coisa que você precisa
saber sobre probabilidade é quando for e, eu vou multiplicar, e quando for ou, eu vou somar. Isso aqui também nós vamos ver mais à frente, melhor. Se você sabe esses 3 pontos aqui em probabilidade, a probabilidade de você acertar uma questão que caia na prova, ela tende a 100%. E eu vou mostrar isso para você no decorrer das questões que eu vou resolver, né? E vou dando uns exemplos aqui para a gente massificar essas ideias. Vamos supor a seguinte situação, né? No lançamento de um dado não viciado. O que é um dado não viciado? É aquele dado que tem 6 faces e as faces são numeradas de 1 a 6, né? O dado viciado, ele tem algum dos números repetido, certo? Qual a probabilidade de a face superior, certo? Aquela face que vai ficar voltada para cima, apresentar. Na primeira situação que eu quero ver, o número 3, por exemplo. Eu quero jogar um dado não viciado, ou seja, que tem 6 faces numeradas de 1 a 6, e quero que caia, quero saber a probabilidade de cair o número 3 com a face voltada para cima. Lembra lá que eu disse? A primeira coisa que você precisa saber é a probabilidade, é o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Eu quero que caia o número 3. Quantos números 3 existem no dado? Apenas um. E o todo? O que é o todo? É o número de faces que tem o dado, é o número de números que está em cada face do dado. Quantos são isso? 6. Então, probabilidade é o que eu quero sobre o todo. Eu quero que caia um número 3. O que é? Quantos números 3 tem no dado? 1. Apenas 1. Então é o que eu quero. Sobre o todo, 6, porque são 6 números. Então, essa aqui, 1 sobre 6, é a probabilidade de eu lançar um dado e o número 3 cair com a face voltada para cima. É de 1 em cada 6, certo? E, por exemplo, uma letra B, eu quero que determinar a probabilidade de eu lançar esse mesmo dado e der um número menor que 7, por exemplo. Probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que dê um número menor que 7. Quantos são os números menor que 7 que existem no dado? Ora, existe o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 números. E qual é o todo? Ora, o todo de um dado são 6 números. Então a probabilidade de eu jogar um dado e cair um número menor que 7 é 1. Ou 100%. Por quê? Qualquer lançamento que eu fizer vai dar um número menor do que 7. Então, a probabilidade disso ocorrer é 100%. Eu tenho a garantia de que quando eu jogar o dado, o número que vai cair vai ser um número menor do que 7. Certo? E vamos para uma outra situação, na letra C. Eu quero saber, quando eu jogar o dado, eu obter um número menor que 1. Ora, probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que dê um número menor do que 1. Existe um número menor do que 1 no dado? Não. Então, é 6. É 0. O todo é 6. Isso aqui vai dar 0. Então, a probabilidade de eu jogar o dado e der um número menor do que 1 é 0.
Isso não vai acontecer. Toda vez que eu jogar o dado, vai dar no mínimo um número igual a 1. Certo? E agora vamos para uma situação que eu vou lançar o dado, só que eu vou lançar agora o dado 2 vezes. Na primeira vez que eu lançar o dado, eu quero que dê o número 4, por exemplo. E na segunda vez que eu lançar o dado, eu quero que dê um número que seja maior do que 5. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lançar o dado 2 vezes. Note que esses eventos, eles são independentes, né? Eu lancei o dado uma vez e eu quero saber qual a probabilidade de cair 4. Vou lançar a segunda vez e quero saber qual a probabilidade de cair maior do que 5. Agora, o fato de eu lançar essa primeira vez, nada interfere no segundo lançamento, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos ver. O primeiro lançamento. Eu quero saber qual a probabilidade no primeiro lançamento de aparecer o número 4. Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que dê o número 4. Quantos número 4 há no dado? 1. O todo. O todo é a quantidade de faces do dado. São 6. Então, essa aqui é a probabilidade de eu lançar o dado e, no lançamento, cair o número 4 com a face voltada para cima. 1/6. E agora, e o segundo lançamento? O segundo lançamento, eu quero que seja, eu vou mudar aqui, vou dizer que é maior ou igual a 5. Eu quero que esse lançamento seja de um número, quero saber a probabilidade de eu lançar esse dado pela segunda vez e nessa segunda vez cair um número maior ou igual a 5. Ora, no dado existem dois números maiores ou iguais a 5. O próprio 5 e o 6. Então, se cair 5 e 6, para mim satisfaz. Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que dê 5 ou 6. Então, são duas possibilidades. Qual é o todo? É o número total de faces do dado, que é 6. Certo? Isso aqui eu posso simplificar. Posso dividir por 2 e 1/3. 1/3 é a probabilidade de ocorrer um número com a face voltada para cima de ser maior do que 5 ou 6. Só que ele pediu ali qual a probabilidade de eu lançar 2 vezes e eu ter, na primeira vez, cair o número 4 com a face voltada para cima e na segunda vez o dado cair com a face voltada para cima, o número ser maior ou igual a 5, 5 ou 6. Então, a probabilidade do primeiro evento ocorrer é 1/6. Lembra lá o que eu falei? O E você multiplica e o OU você soma. Então, E eu vou multiplicar. Qual a probabilidade do segundo evento? 1/3. Certo? Agora é só eu fazer essa operação. 1 vezes 1 dá 1, 6 vezes 3, 18. Essa aqui, 1 sobre 18 avos, é a probabilidade de eu lançar um dado 2 vezes. Na primeira vez, ele cair com a face 4 voltada para cima e na segunda vez, a face voltada para cima ser um número maior ou igual a 5. No E eu multiplico e o OU eu somo. Agora vamos ver a situação que nós temos. Nós temos uma urna e essa urna contém bolas numeradas
de 1 a 50. E eu quero calcular. Calcular o quê? Na primeira opção, eu quero calcular a probabilidade de ser sorteada uma bola cujo número seja par ou múltiplo de 5. Então, eu tenho uma urna. Nessa urna existem bolas numeradas de 1 a 50. E eu quero calcular a probabilidade de ser sorteada uma bola cujo número seja par ou múltiplo de 50. Ora, de 1 a 50, os pares são esses aqui. E você não vai precisar porque você escrever todos, porque você sabe que devem ser 25 números pares, né? Se é de 1 a 50, tem que dar 25 números pares. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Certo? Então, qual a probabilidade de cair 25 números? Qual a probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que seja sorteada um número par. Um número par. Quantos números pares tem? 25. Qual é o todo? 50. Vou deixar indicado aqui para ver depois a contas. Se for preciso, depois a gente simplifica. Certo? Então essa é a minha primeira opção. A primeira situação. Eu tenho 25 números e 25 números pares, e a probabilidade de cair um número par é um número ímpar. Aliás, um número par é 25 sobre 50. E agora, os múltiplos. Múltiplos de 5. Quantos são os múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Certo? Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que seja um número múltiplo de 5. São quantos? 2, 4, 6, 8, 10. Ora, 10 sobre o todo. O que é o todo? Os 50. São 50 bolas. 10 sobre 5. Certo? Essa é a probabilidade de cair os números. Agora vamos ver, pessoal, a situação. Ó, opa. Uma urna contém, que é um M, tá? Uma urna contém, tá difícil, 50 bolas numeradas de 1 a 50. Calcular. Calcular o quê? Letra A. A probabilidade de, ao acaso, eu retirar da urna uma bola que seja par ou múltiplo de 5.
certo? Então eu tenho uma urna, dentro dessa urna 50 bolas, elas estão numeradas de 1 a 50, e eu quero saber a probabilidade de eu, ao acaso, retirar uma bola, e essa bola ser um número par, ou múltiplo de 5. Na situação do número par, quantos são os números pares de 1 a 50? Nós sabemos que são 25 números pares. Tem que ser a metade, certo? Mas vamos escrever eles aqui, porque tem o pulo do gato nessa questão, né? (40, 42, 44, 46, 48, 50). Certo? Tem que ter 25 aqui. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. E os múltiplos de 5? Múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? Próprio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Probabilidade de eu retirar a bola e ela ser um número par. Probabilidade de ser par. Probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que seja um par. Quantos números pares tem? 25. Qual é o todo? O número de bolas. 50. Então essa é a probabilidade. 25 sobre 50. Vou deixar assim. Probabilidade de tirar um múltiplo de 5. É o que eu quero sobre o todo. O que eu quero? Tirar um múltiplo de 5. Quantos são múltiplos de 5? Está aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Vou botar aqui 10? Não. Por que eu não vou botar? Porque eu quero tirar uma bola que seja par ou múltiplo de 5. Agora, repare aqui. Aqui, ó, existem números que são múltiplos de 5 e também são pares. Os terminados em 0 são múltiplos de 5 e também são pares. Então, se eu colocar 10 aqui, eu vou estar contando duas vezes. Então, eu tenho que retirar os números que estão repetidos, né? Os pares múltiplos de 5 são os que terminam em 0. Então, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5 números. Porque esses 5, eles já satisfazem a condição de ser par. E satisfazem também a condição de ser múltiplo de 5, né? Se você imaginar um conjunto ali, como é explicado tradicionalmente na probabilidade, é a interseção, são os números que estão aqui, ó. É a interseção, certo? Aí tem uma formulazinha lá. Você pega esse, soma com esse e subtrai esse, certo? Aqui eu não uso essa fórmula, só pelo raciocínio lógico. Os pares aqui eu estou contando duas vezes, então eu não preciso deles aqui. Vou contar só os ímpares, que é o quê? Se são 10 aqui e 5 são pares, só sobrou 5. Então o que eu quero é 5 sobre o todo, que é 50. São 50 bolas que estão na caixa. Como eu falei, o E eu multiplico e o OU eu somo. Ele quer a probabilidade que a bola seja par, probabilidade da bola ser par, 25 sobre 50, ou eu somo. Múltiplo de 5. 5 sobre 50. Certo? Deixei aqui indicado porque mesmo o denominador repete o denominador e soma os numeradores. 30 sobre 50. Corta, corta. 3/5 é a probabilidade. Ou 0,6 se eu fizer essa divisão. Ou ainda 0,6 é 60%. Certo? Então, essa é a situação. Então, aquilo que eu falei para vocês. Probabilidade. Eu preciso saber 3 coisas. Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. A probabilidade de um evento acontecer
mas a probabilidade dele não acontecer é igual a 1 ou 100%. E, por fim, o E eu multiplico e o OU eu somo, certo? Agora eu vou resolver várias questões de prova e vocês vão ver que eu não... Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu vou trazer aqui é a questão da ESA 2015, né? Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade que ele tenha errado os 2 tiros é... Então, qual situação? Ele tem a cada 5 tiros que ele efetua, 4 ele acerta o alvo. E ele quer saber se ele deu 2 tiros, a probabilidade dele ter errado os 2. Certo? Então, para o primeiro tiro, qual a probabilidade dele errar o tiro? Ora, se ele acerta 4 em 5, probabilidade é o que eu quero sobre o total, né? Então, se ele tem 4/5 de acertar, isso equivale a 80%. Então, a probabilidade dele errar é o quê? 20%, que é o quê? 2 sobre 100, certo? Opa, desculpa, 20 sobre 100. 20%. Essa é a probabilidade dele errar o primeiro tiro. E o segundo tiro, qual a probabilidade dele errar? Ora, os mesmos 20%, certo? 20 sobre 100. Então, o que eu quero? Na verdade, eu quero que ele erre o primeiro tiro, erre o primeiro tiro e erre o segundo tiro. Então, a probabilidade dele errar o primeiro tiro, 20 sobre 100. E é o quê? E eu multiplico. A probabilidade de errar o segundo tiro, 20 sobre 100. Corta, 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 corta. 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Se eu dividir por 4, dá 1 sobre 25. Simplifiquei, né? Dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4. 1 sobre 25, gabarito, letra E. Então, ele tem a probabilidade dele acertar, errar os 2 tiros, é de 1 a cada 25 tiros que ele dá. É isso que quer dizer aqui, certo? Então, gabarito, letra E. Então, mais uma questão da ESA, né? A probabilidade de um jogador de futebol marcar o gol ao cobrar um pênalti é de 80%. Se esse jogador cobrar 2 pênaltis consecutivos, a probabilidade dele fazer o gol em ambas a cobrança é igual a... Então, qual é a situação? A probabilidade dele bater um pênalti e fazer o gol é 80%. Lógico, a dele não fazer o gol é 20%. Ele quer saber o quê? A probabilidade dele fazer o gol em ambas a cobrança. Então, ele bateu o primeiro pênalti e fez o gol. Então, a probabilidade 80 sobre 100. O segundo pênalti, ele bateu e também fez o gol. 80 sobre 100. Então, é a probabilidade dele bater o primeiro pênalti e fazer o segundo gol. Então, é X. É multiplicação. Corta, 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 corta. Fica 8 sobre 10
vezes 8 sobre 10, 64 sobre 100. 64 sobre 100 é 64%. Gabarito, letra D. Continuando, então, a prova da Escola Naval de 2013, prova feminina. Nessa época a prova estava sendo dividida, né? Tinha a prova masculina e a prova feminina. Então, uma caixa contém 4 pistolas e 4 fuzis, sendo uma pistola e 2 fuzis defeituosos. 2 armas são retiradas da caixa sem reposição. A probabilidade de pelo menos uma arma ser defeituosa ou ser pistola é... Então, ele quer tirar pelo menos uma arma ser defeituosa ou ser pistola. Então, o que ele quer fazer? Então, ele tem a caixa, tem uma caixa, 4 fuzis e 4 pistolas ali dentro. Desses 4 fuzis, 2 tem defeito, e dessas 4 pistolas, uma tem defeito. Ele quer tirar ao acaso, né? E sem reposição, ou seja, a arma que eu tirei não volta para a caixa. Ele quer saber a probabilidade de pelo menos uma arma ser defeituosa ou ser pistola. Aqui o camarada tem que entender que ele não está tirando duas situações aqui. Não importa quais são essas 2 armas aqui. Numa delas, ele tem que tirar uma arma defeituosa ou ser uma pistola. Então, o que a gente vai fazer? Vou calcular a probabilidade de eu tirar um fuzil bom. Já vamos entender. Qual a probabilidade de eu tirar um fuzil bom? Ora, são 4 fuzis e 2 têm defeito. Então, existe probabilidade eu quero sobre o todo. Existe 2 fuzis bons, de um total de 8... num total de 8 armamentos que estão dentro da caixa, certo? E eu quero tirar 2 fuzis, então eu quero tirar um fuzil e, então eu vou multiplicar outro fuzil. Bom, fuzil bom, tá? Se tinha 2 fuzis bons, eu tirei um, sobrou o quê? 1, já que é sem reposição. Se tinha 8 armamentos na caixa, se eu tirei 1, ficou 7. Então agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 7, 56. Isso aqui é a probabilidade de eu tirar 2 fuzis bom da caixa. E essa aqui. Ora, se a caixa tem 4 fuzis e 4 pistolas, 2 fuzil com defeito e uma pistola com defeito, a partir do momento que eu tirei os 2 fuzis bons, sobrou 2 fuzil com defeito e 4 pistolas. Qualquer combinação que eu fizer agora aqui de tirar vai ser uma arma com defeito ou uma pistola. Porque se eu tirar um fuzil, ele está com defeito. Se eu tirar a pistola, eu quero uma pistola mesmo, né? Então, qualquer arma que eu tirar aqui, ou ela vai estar com defeito, ou vai ser uma pistola. Se a probabilidade de eu tirar 2 fuzis bons é 2 sobre 56, o que sobrou aqui é o inteiro, né? 100% da minha probabilidade, menos a de eu tirar um fuzil bom. Que é de eu tirar 2 fuzis bons, que é 2 sobre 56. Se eu resolver isso aqui, ó, 56 vezes 1 menos 2 sobre 56. Isso é 56 menos 2 sobre 56. Isso é 54 sobre 56. Vou dividir por 2. 54 dividido por 2, 27. 56 dividido por 2, 28. Gabarito, letra A. Certo? Mais uma prova da Escola Naval 2014.
há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10, exatamente 2 vendem gasolina adulterada. Então, dos 10, 2 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados. Qual é a probabilidade de que os 2 postos infratores sejam sorteados? Então, primeiro posto a ser sorteado. Qual a probabilidade desse primeiro posto ele vender gasolina adulterada? Probabilidade eu quero sobre o todo. O que eu quero? Que seja um dos 2 que vendem gasolina adulterada. Qual é o todo? 10. Agora eu quero saber a probabilidade dos 2 que vendem gasolina adulterada ser sorteado. Então, o primeiro posto tem que vender gasolina adulterada e o segundo posto também tem que vender gasolina adulterada. Agora, aqui não precisa dizer que tem reposição, né? Se eu quero sortear 2 postos, é óbvio que quando eu tirei o primeiro, aquele não vai voltar para a caixa, para ele ser sorteado de novo, né? Então, não precisa dizer que é sem reposição. Então, se já foi sorteado um com gasolina adulterada, quanto que sobrou agora com gasolina adulterada? Só tem uma possibilidade. Se eram 10 postos e eu já sorteei um, sobrou 9. Então, 2 vezes 1, 2. 10 vezes 9, 90. Se eu simplificar, dividir por 2, 2 dividido por 2, 1. 90 dividido por 2, 45. Gabarito, letra A. Questão da especialista do ano passado, 2018. 2 dados são lançados conjuntamente. A probabilidade de a soma dos números das faces superiores ser 10 ou maior que 10 é... Então, pegou 2 dados. Faltou ele dizer aqui que os dados são não viciados, mas tudo bem, não anula a questão. Você lançou esses 2 dados conjuntamente e ele quer saber a soma dos números das faces superiores tem que ser 10 ou maior que 10. Então ela pode ser 10, 11 ou 12, certo? Para dar 10, o primeiro dado tem que dar 5 e o segundo dado tem que dar 5, certo? Também ele pode dar 4 e aqui o segundo dado dá 6. Também vai dar 10. E pode ser que o primeiro dado dê 6 e o segundo dê 4, certo? Então, todas essas situações ocorrem o número 10. Para dar 11, o primeiro tem que dar 6 e o segundo 5, ou o segundo 5, o primeiro 5 e o segundo 6. E por fim, para dar 12 só tem uma possibilidade. O primeiro dá 6 e o segundo dá 6. Feito isso, só existem essas 6 possibilidades. E agora eu tenho que calcular a probabilidade de cada um desses eventos acontecer. Só que você pode reparar que ela vai ser a mesma, né? Todas essas probabilidades vão ser iguais. Qual a probabilidade de eu arremessar um dado e dar 5? Ora, ela é 1 em 6, certo? E eu joguei o primeiro dado, ele caiu em 5. E eu quero jogar o segundo dado e ele cai em 5 também. Então, eu vou multiplicar, certo? Então vai dar 1 sobre 36. A mesma coisa vai dar aqui. Qual a probabilidade de eu jogar um dado e ele dar 4? Só tem um 4 no dado, 1 sobre 6. E ele jogou e deu 4, agora eu quero que dê 6. E dê 6. Também só existe 6 no dado, 1 sobre 6. 1 sobre 36. Então todas essas probabilidades aqui
são iguais e equivalem a 1 sobre 36. Isso 6 vezes vai dar 6 vezes 1, 6 sobre 36. Se eu simplificar por 6, dá 1 sexto. É o gabarito, é a probabilidade de eu lançar dois dados conjuntamente e a soma das suas faces superiores ser 10 ou maior do que 10, 1 sexto gabarito. Vamos lá, mais uma questão da EA. Né? Dentre as 7 notas musicais, 2 músicos escolherão individualmente uma nota. A probabilidade de que eles escolham notas iguais é... Então, vai ter um primeiro músico que vai escolher uma nota e um segundo músico que vai escolher outra nota. E ele quer saber a probabilidade de que a nota escolhida pelo segundo músico seja igual à nota escolhida pelo primeiro músico. Então, a nota do primeiro músico não interessa, pode ser qualquer uma, ele pode escolher qualquer nota. Então, probabilidade é o que eu quero sobre o todo, são 7 notas, né? E ele pode escolher qualquer uma das notas. Agora, o segundo músico, ele só tem uma única alternativa, que é a mesma que o primeiro músico escolheu, das 7. Então, a probabilidade dele escolher a mesma nota que o primeiro é 1 sobre 7. Como é E, eu vou multiplicar 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. Se eu simplificar, dividir por 7, dá 1 sétimo, gabarito, letra A. Certo? EA 2016, uma urna contém bolas verdes e azuis. Então tem uma urna aqui e aqui tem bolas azuis e verdes. Sabe-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é 6 sobre 11. Então a probabilidade de eu retirar uma bola azul. A probabilidade de ser retirada em uma única tentativa uma bola verde é... Ora, se a probabilidade de tirar a azul é 6 sobre 11, qual é a probabilidade de tirar uma verde? É o todo, 100%, menos a probabilidade de você tirar a azul, porque só tem azul e verde dentro da caixa. Então, 11 vezes 1, 11 menos 6 sobre 11. 11 menos 6, 5. 5 sobre 11, gabarito, letra D. Eu só tenho bolas azul e verde. A probabilidade de eu tirar azul é 6 sobre 11. De tirar verde só pode ser o complementar, né? Porque a probabilidade total, nós já vimos, é 1 ou 100%. Certo? Uma bomba está prestes a explodir e um militar tentará desativá-la, cortando um de seus fios de cada vez. Ela possui 10 fios, dos quais um a desativa, 7 causam explosão e os outros 2 não causam efeito nenhum. A probabilidade do militar ter uma segunda chance para desativar a bomba é... Essa questão é muito interessante, bem simples, mas o camarada tem que prestar atenção aqui, ó. A probabilidade do militar ter uma segunda chance para desativar a bomba é... Ó, ele tem que ter uma segunda chance. Quando é que ele não vai ter uma segunda chance? Se na primeira ele desativar a bomba, ou se ele cortar um dos fios que vão causar a explosão. Então, para ele ter a segunda chance, ele necessariamente no primeiro corte que ele fez, ele tem que ter cortado um dos 2 fios que não causam efeito nenhum. Então, qual a probabilidade dele cortar um desses fios? Probabilidade é o que eu quero sobre o todo. Então, eu quero que ele corte um dos 2 fios que não causam efeito nenhum. O todo é o quê? O total de fio. 10 fios. 2 sobre 10 é 0,2, que é igual a 20%. Gabarito letra D.
Então, pessoal, tem que prestar atenção no que ele pediu aqui. Ó. A probabilidade do militar ter uma segunda chance. Ou seja, para ele cortar o fio pela segunda vez, se ele desativou a bomba, ele não precisa cortar de novo, certo? E se explodiu, ele não vai cortar mesmo. Então, a única situação é se ele cortar no primeiro corte um dos dois fios que não causam efeito nenhum. Certo, pessoal? Beleza? Vamos lá. Para participar de um sorteio, um grupo de 152 pessoas respondeu uma pergunta: você é fumante? Se 40 pessoas responderam sim, a probabilidade da pessoa sorteada não ser fumante é... Então, foram 152 pessoas, 40 responderam que eram fumantes. Então, quem respondeu que não é fumante é essa diferença, 112. O que eu quero? Pegar uma pessoa que não seja fumante. Então, probabilidade é o quê? É o que eu quero, pegar uma que não é fumante, 112, sobre o todo, 152. Agora é só simplificar. Por 2 vai dar 56. Por 2, 76. Por 2, 28. Por 2, 38, né? 16, isso. Por 2, 14 sobre 19. Aqui já está irredutível. Gabarito, letra D. Certo, pessoal? Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 3 algarismos distintos. Distinto quer dizer que um algarismo é diferente do outro, não se repete os algarismos. Um deles é escolhido ao acaso. A probabilidade dele ser divisível por 5 é... Então, eu tenho os números 2, os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6. E quero formar números de 3 algarismos distintos, ou seja, esse número aqui tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse. Ele não pode se repetir. E eu quero escolher ao acaso um número que seja divisível por 5. Um número, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou em 0. Dos números que foi dado, só existe o 5. Então, para um número ser divisível por 5, no caso aqui que foi dado, ele vai ter que terminar em 5, certo? Então, dos 5 números apresentados, dos 5 algarismos apresentados, 2, 3, 4, 5, 6, para ele ser divisível por 5, ele vai ter que terminar com 5. Então, eu não posso preencher essas outras duas casas com o algarismo 5. Tem que ser um desses outros que sobraram. Quanto que sobrou? 4 algarismos. Certo? Vai ser um desses 4, ou 2, ou 3, ou 4, ou 6. Se eu já usei um desses aqui na casa das centenas e os algarismos são distintos, para usar aqui na dezena tem que ser um dos 3 que sobraram. Então, eu tenho 4 possibilidades para ocupar a casa das centenas e 3 possibilidades para ocupar as casas das dezenas. Então, 4 vezes 3, aqui só pode ser o 5, é uma única possibilidade. 12 possibilidades. Então, 12 é o que eu quero. E o todo? O todo é o quê? O número de algarismos distinto que eu posso formar com esses 5 números, certo? Independente da posição que vai ficar o 5. Então, aqui eu posso ter 5 algarismos, porque são 5. Se eu usei um aqui, vai sobrar 4 algarismos. E se eu usei 2 já, só sobrou 3 algarismos. Então, o número de possibilidades, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 possibilidades. Isso aqui é o todo. Probabilidade é o que eu quero, algum desses 12 que é múltiplo de 5,
sobre o todo, que são 60 algarismos distintos, formado com os números 2, 3, 4, 5 e 6. 12 sobre 60. Se eu simplificar, divido tudo por 12, dá 1/5, certo? Gabarito, letra C de casa. Questão semelhante à da EA já caiu na SpaceX também. A probabilidade de você obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma permutação dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se ele vai permutar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, ele vai montar um número de 5 algarismos. No primeiro, eu vou ter 5 opções. No segundo, 4. No terceiro, 3. No quarto, 2. E no último, uma opção. Pelo princípio multiplicativo, eu faço a multiplicação desses todos os números e vou obter 120 possibilidades, certo? 120 possibilidades, isso é o meu todo, é o número de algarismos permutados que eu consigo montar com esse, é o número é a quantidade de números que eu consigo montar com esses 5 algarismos permutados. Agora eu quero escolher ao acaso números que sejam divisíveis por 2. Ora, para ele ser divisível por 2, esse número tem que ser par. Para ele ser par com os algarismos que foi dado aqui, ele tem que terminar em 2 ou em 4. Vamos supor que esse algarismo termine com 2. Quantos algarismos eu vou poder usar aqui? Se eu já usei o 2 aqui, sobrou 4. Para esse aqui sobrou 3, para esse 2 e para esse aqui 1. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 possibilidades, certo? Isso terminando com o número, com o algarismo 2. Para o algarismo 4, vai ser a mesma coisa do 2. Que eu tenho 4, 3, 2 e uma possibilidade. Então, pelo princípio multiplicativo, 24 possibilidades também. A soma dessas 24 possibilidades para um algarismo terminado em 2, com as 24 possibilidades de um algarismo terminado em 4, me dá 48 possibilidades, que é o que eu quero. A probabilidade é o que eu quero sobre o todo, que é 120. Vou simplificando por 12, dá 4 e 10, ainda dá por 2 e 5, 2/5, gabarito, letra B. Vamos lá então, seguindo o baile, pessoal. Questão da AFA. Distribui-se aleatoriamente 7 bolas iguais em 3 caixas diferentes. Sabendo que nenhuma delas ficou vazia, a probabilidade de uma caixa conter exatamente 4 bolas é... Então qual é a situação? Eu tenho uma caixa aqui, a caixa A, que é diferente da caixa B, que é diferente da caixa C. Nessas caixas são distribuídas 7 bolas, de forma que nenhuma caixa vai ficar vazia. Essas bolas são iguais e eles querem saber qual a probabilidade de eu pegar uma dessas caixas e ela conter 4 bolas. Então eu tenho que ver as situações possíveis, né? Vamos considerar aqui que a caixa C ela recebeu uma bola, que é o mínimo que tem que ter. Ela não pode ter menos de uma bola, nenhuma caixa está vazia. A caixa B recebeu 2 bolas, 2 com uma 3, então sobraram 4 bolas para a caixa A. Então, nessa configuração, a caixa A tem 4 bolas, a caixa B tem 2 bolas e a caixa C tem uma bola.
Só que ele diz que as caixas são diferentes. Então, se as caixas são diferentes, embora as bolas sejam iguais, as caixas são diferentes. Então, se eu trocar a posição das caixas, vai alterar a minha configuração aqui. Então, eu tenho que saber que na posição da caixa, na posição 1, eu posso ter 3 opções, na posição 2, 2 opções, e na posição 3, uma opção. Então, pelo princípio multiplicativo, eu posso botar essas caixas A, B e C de 6 maneiras diferentes. Então, posso botar A, B, C, C, A, B, B, C, A. Então, são 6 formas diferentes que eu posso configurar essa formação de caixa, certo? Mas não existe só essa opção, né? Ele botou aleatoriamente, não se sabe quantas caixas tem 4 ou mais bolas, né? Então, na segunda situação, eu vou continuar colocando uma bola aqui na caixa C, que é o mínimo que tem que ter, e uma bola aqui na caixa B. Vai sobrar para a caixa A 5 bolas, certo? A mesma coisa. Essas aqui eu posso trocar de posição, certo? Só que a caixa B e a caixa C, elas têm uma única bola. Então, eu vou ter que fazer o princípio multiplicativo. Como isso aqui está se repetindo, se repete 2 vezes, eu divido por 2, certo? Isso me dá 3 opções, certo? Isso é aula de análise combinatória, certo? Eu tenho mais opções para distribuir a bola? Tenho mais opções para distribuir a bola, certo? Se eu colocar uma aqui, eu já coloquei na C, coloquei uma. Na B, eu já coloquei uma e 2. Posso colocar 3? Posso. Posso colocar 3 aqui e 3 aqui, certo? A mesma coisa, essas caixas elas podem inverter as posições. Mas a caixa A e a caixa B têm as mesmas 3 bolas. Então, 3 vezes 2 vezes 1, dividido pela quantidade de vezes que isso aqui se repete. 3 se repete 2 vezes, então 3 possibilidades também. E ainda existe mais uma possibilidade, né, de eu distribuir essas bolas nas caixas A, B e C. Eu colocar 2 na caixa C, 2 na caixa B e 3 na caixa A. Mesma coisa, isso aqui pode trocar de posição. Então, 3, 2, 1. Só que o 2 se repete tanto na caixa B quanto na caixa C. Então, eu vou dividir pela quantidade de vezes que ele aparece, repetido. Então, vai dar 3 possibilidades. Qual o total de possibilidades que eu tenho para fazer? Qual é o meu todo? É 6. 6 possibilidades, mais 3 possibilidades, mais 3 e mais 3. Isso me dá 15 possibilidades. Mas dessas 15 possibilidades, apenas 6 aparece uma caixa com 4 bolas. Então, o que eu quero é que apareça uma caixa com 4 bolas. Uma configuração de caixas que tenha 4 bolas dentro da caixa. E isso aparece 6 vezes. 6 vezes das 15 que podem aparecer, certo? Agora eu tenho que fazer essa conta. 6, não, eu vou simplificar aqui, por 3, né? Dá 2 quintos. 2 quintos dá 0,4, isso é 40%, gabarito letra C. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo 10% delas vegetarianas. Sabe-se ainda que 5% dos homens dessa população também são vegetarianos. Desta forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando que ela já é vegetariana, qual a probabilidade de que seja mulher? Então, qual é o seguinte? Para facilitar aqui, eu vou dizer que a população dessa cidade ou desse local é de 100 pessoas.
Só para facilitar minhas contas, eu não ter que ficar trabalhando com porcentagem. Se a população só tem homens e mulheres, e as mulheres são 60%, 60% de 100 são 60 mulheres. Obviamente, sobrou 40 homens. Ele ainda dá mais uma informação, diz que 10% das mulheres são vegetarianas. 10% de 60, 6 vegetarianas. E 5% dos homens são vegetarianos. 5% de 40 é 2 vegetarianos. O que acontece agora? Dessa forma, selecionando uma pessoa dessa população ao acaso e verificando que ela é vegetariana, o que ele está dizendo? Ele já selecionou essa pessoa e ele é vegetariano. Quantos vegetarianos tem nessa população de 100%? 6 homens, 6 mulheres e 2 homens. Então tem 8 vegetarianos. Ele diz que a pessoa que foi sorteada é vegetariana. Então, só tem 8. Então, o que eu quero é desses 8 que uma delas seja... Opa! Calma aí, só um momento. Não, desculpa, né? Isso aqui é o todo, né? Esse 8 é o todo. Eu já sorteei uma pessoa que foi vegana, então ela é o 8. Esses 8 aqui é meu todo. Ele já está dizendo que ela é vegetariana. E agora ele quer aqui a probabilidade de que seja mulher. Ora, mulher vegetariana são quantos? 6. É o que eu quero. 6 sobre 8. Posso simplificar? Dá 3 quartos. 3 quartos é 75%. Gabarito letra C de casa. Então o que eu fiz? Peguei, escolhi um número aleatório para me facilitar, disse que essa população é de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas só existe homens e mulheres na cidade. 60% são mulheres, ou seja, 60 mulheres, e 40% são homens, 40 homens. Dessas 60 mulheres, 10% são vegetarianas, ou seja, 6 mulheres são vegetarianas. E dos 40 homens, 5% são vegetarianos, então 2. O que aconteceu aqui? Foi selecionado ao acaso uma pessoa. Só que essa pessoa que foi selecionada já se sabe que ela é vegetariana, certo? Então agora ele quer saber qual a probabilidade dessa pessoa que é vegetariana, que só existem 8 nessa população, ela seja mulher. Veja bem, ele não está perguntando que dele sortear ao acaso uma pessoa que seja vegetariana e mulher. Porque aí eu estaria escolhendo ao acaso alguém que está no universo dos vegetarianos e dos não vegetarianos. Só que aqui ele está dizendo que ele já sorteou a pessoa e essa pessoa é vegetariana. Agora ele quer saber qual a probabilidade dela ser mulher, certo? Então, o que eu quero é ela ser mulher, que só tem 6, que são 6, de um total de 8. Então, a probabilidade dela sortear, dessa pessoa que já foi sorteada e já se sabe que é vegetariana, dela ser mulher, é de 75%. Beleza, pessoal?